Olá pessoal, o módulo que vocês vão assistir agora vai versar sobre coesão textual. Toda vez que a gente fala em coesão textual, a gente associa logo a ideia de coerência. Coesão e coerência são primas irmãs que sempre andam juntas em aulas de redação e em aulas voltadas para o vestibular. Pois bem, se a coerência é a sequência lógica das ideias de um texto, a coesão é a responsável formal por ligar essas ideias que estão sequenciadas logicamente. Mas não é só isso não. Na verdade, a coesão é um conjunto de mecanismos com mais de uma função sobre as quais a gente vai falar agora. Fica atento, olha por exemplo e aprende. Eu coloquei aqui no quadro duas frases. Ontem procurei João, ponto. Não encontrei João, ponto. Olha só, se eu quiser fazer a ligação entre essas duas frases, eu vou ter que perceber que entre elas existe uma relação de sentido. Você consegue perceber que relação de sentido é essa? Causa, tempo, modo, lugar, circunstância, dúvida. Olha, se eu procurei João, é claro que a minha intenção é encontrá-lo. Só que nesse caso, nesse dia, eu não encontrei João. Então, entre as duas frases, existe uma relação de oposição. E essa oposição pode ser falada, pode ser manifestada para o leitor com o uso de algumas palavras. Essas palavras que têm a função de ligar as duas frases, os chamados conectivos, nesse caso podem ser o mais, o porém, o contudo, o entretanto, entre outras. Então eu botaria aqui, ó, ontem procurei João, vírgula no lugar do ponto, letra minúscula ali, né? Mas não encontrei João. Tá completo o meu raciocínio coesivo? Não. Eu diria que só cheguei à metade dele. Na verdade, se eu quiser utilizar essas duas frases num texto, elas ainda têm um problema. Já percebeu que o problema é esse? Isso. A repetição do vocábulo João. Sabe o que eu faria nesse caso? Eu também iria me utilizar de um termo, de um elemento coesivo. Só que é uma coesão diferente dessa, essa que vai fazer a ligação. O que eu faria? Eu eliminaria uma palavra João e substituiria por um pronome. Nesse caso aqui, um pronome pessoal oblíquo, o. Aqui, por um fator de próclise, não vou te falar agora o que é isso, mas por um determinado fator, eu vou pegar esse o e vou colocar aqui antes do verbo. Então vai ficar assim: ontem procurei João, vírgula, mas não o encontrei. Agora sim, essa frase está correta do ponto de vista gramatical e observando todos os elementos relativos à coesão. E aí, conseguiu, a partir do exemplo que eu dei, perceber quais são as duas funções da coesão em um texto? Uma, a que é mais ou menos óbvia que muita gente sabe. A coesão é responsável por ligar as partes, por isso que eu utilizei aquele mais, por isso que eu utilizei aquele porém. Só que a coesão tem uma segunda função. Qual é a segunda função? Isso, ela evita repetições de termos ou palavras. Então vamos agora resumir o que é a coesão textual. É um conjunto de mecanismos linguísticos com o objetivo de estabelecer ligações e evitar repetições. Se essas duas funções forem cumpridas no seu texto, eu diria que ele é um texto bem coeso. Tendo visto as duas funções da coesão, estabelecer ligações e evitar repetições, eu agora posso aprofundar um pouquinho determinados conceitos. Eu agora quero apresentar para vocês dois conceitos, o conceito de coesão sequencial e o conceito de coesão referencial. Se você entendeu bem o que eu falei agora há pouco, vai ficar fácil você associar esses nomes estranhos aqui ao que foi explicado. A coesão sequencial é responsável por dar sequência, dar continuidade, dar andamento às partes do texto. Ou seja, a coesão sequencial é justamente aquela que estabelece as ligações. Adivinha então, por eliminação, o que é a coesão referencial? Isso é aquela que faz referência a termos que já apareceram ou que ainda vão aparecer. A coesão referencial, ela evita as repetições. Então, estabelecer ligações, coesão sequencial. Evitar repetições, coesão referencial. E o que a gente vai fazer agora? Muito bem, eu vou mostrar mecanismos linguísticos de coesão sequencial e mecanismos linguísticos de coesão referencial. Vamos a eles.